Olá pessoal, bom dia! Estamos ao vivo aqui para mais uma live especial todos os dias de fevereiro às 5h55 e você é muito bem-vindo nessa live. Então eu vou colocar aqui o tema: a importância do perdão no processo de cura. Ontem eu tinha em mente de falar outro tema e acabei que eu tive essa intuição de falar sobre esse tema, a importância do perdão. Deixa eu só colocar aqui o tema no processo de cura. Ó, vamos lá. Tá desafiador enxergar nesse horário, mas vamos lá. Então vamos falar um pouquinho hoje da importância do perdão no processo de cura. E para falar sobre esse tema, eu já quero comentar algumas coisas que aconteceram comigo. Quando eu busquei o meu terapeuta a primeira vez, o primeiro exercício que ele me passou foi fazer uma lista com 30 pessoas que eu precisava perdoar. Naquele momento eu achei bem estranho, eu ainda não estava muito aprofundada nesse campo do autoconhecimento, mas eu fiz a lista e comecei a fazer exercício de perdão com várias pessoas. Eu percebi que eu tinha muito mais gente para perdoar, né? Quando a gente fala de perdão, a gente não entende a profundidade que isso é na nossa vida, que é perdoar quem nos magoou e nos perdoarmos, porque muitas vezes a gente pensa que o perdão é só para o outro, mas às vezes o perdão que a gente precisa é o auto-perdão, é a forma como eu me vejo, né? Às vezes eu me culpo por situações que eu fiz e me arrependo e eu fico com esse ressentimento, fico com esse sentimento de culpa que vai destruindo a minha saúde. E por que é tão importante o perdão no processo de cura? Refletindo sobre os meus atendimentos, a maioria das pessoas tem problema para perdoar outras pessoas ou para se perdoarem, né? Aqui eu vou trazer um conceito do perdão. O perdão significa a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, uma dívida. E o perdão é uma ação na qual, através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. E tem um versículo bíblico que fala do perdão que eu gosto bastante, que é: Pedro se aproximou de Jesus e falou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus, né, metaforicamente falou: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Seria 490 vezes, né? O fato de eu perdoar a pessoa não quer dizer que eu vá estar sempre perdoando ela, como Jesus falou ali. Ele disse: a gente tem que perdoar sempre, mas a gente pode sair dessa situação. Perdoar não quer dizer que eu vou aceitar o que a pessoa me fez. Perdão não tem a ver com eu aceitar se a pessoa agiu de forma correta ou não comigo. Quando a gente tem essa percepção, o perdão fica mais fácil. Isso que eu falei agora, está em Mateus 18, 21, 22. Também tem Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E na oração do Pai Nosso a gente fala, né? A gente pede para Deus nos perdoar, assim como nós também perdoamos as outras pessoas. E a pergunta que eu te faço é: você tem perdoado as outras pessoas? Porque muitas vezes nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não perdoamos as outras pessoas. E quando nós não perdoamos as outras pessoas, a nossa vida fica bloqueada. E principalmente a parte financeira. Muitas pessoas, e eu era uma dessas pessoas, eu tinha muitos problemas porque eu não perdoava as outras pessoas. Eu guardava muita mágoa e muito ressentimento. Eu fiz um trabalho profundo. Claro que perdoar as outras pessoas não é algo simples e fácil. Eu não estou dizendo aqui que é muito fácil, que você acorda todos os dias falando: olha, fulano me traiu, fulano me magoou, e eu vou perdoar assim de uma forma simples. Não é assim que funciona. Muitas vezes o perdão
ele demora um pouco para acontecer. Tem pessoas que você perdoa de forma mais fácil e tem pessoas que você precisa realmente de ajuda, uma ferramenta que te ajude a liberar o perdão. E nós temos três tipos de perdão, né? E o importante é quando eu entendo, quando eu perdoo o outro, que eu entendo que ele errou comigo, e eu também sou uma pessoa que erro, e fica mais fácil perdoar essa pessoa. Nós temos o perdão, que é perdoar a si mesmo. Muitas vezes nós não nos perdoamos, guardamos sentimento de culpa muito forte dentro da gente, e a gente vai se autodestruindo inconscientemente. Nós temos pedir perdão às outras pessoas, né? Quando eu peço perdão para os outros, é muito mais desafiador, na minha opinião, porque eu preciso reconhecer dentro de mim que eu agi de uma forma incorreta com o outro. Então, geralmente, o nosso ego ele não nos deixa perdoar. A gente fala, não, mas eu não vou pedir perdão, imagina, o que essa pessoa vai pensar de mim? Então, nós temos perdoar as outras pessoas que nos fizeram algum mal na nossa consciência. Uma das coisas que me abriu muito a mente foi entender que cada ser humano ele dá o melhor que ele tem. Muitas vezes o melhor que a gente tem, a gente só tem dores. E muitas vezes a gente acaba machucando outras pessoas pelas nossas próprias dores, inconscientemente. Então eu só dou ao outro aquilo que eu tenho. Uma pessoa que ela não se sentiu amada, que ela não teve amor na vida dela, ela não vai conseguir dar amor sem fazer um trabalho interno para as outras pessoas. Uma pessoa que se sentiu rejeitada, uma pessoa que se sentiu agredida na infância, ela não vai de primeira conseguir amar as outras pessoas. Muitas vezes não, muitas vezes ela vai inconscientemente machucar outras pessoas. Por quê? Porque isso traz um certo alívio. Então, eu não tenho consciência disso. A partir do momento que eu trago consciência, isso fica mais fácil de entender. Muito tempo já eu estudo a questão do perdão e eu percebi uma coisa, em tudo que eu estudo sobre prosperidade, eu já fiz alguns treinamentos de prosperidade, um conceito muito forte para você ser próspero também é você trabalhar fortemente a questão do perdão. Eu fiz um treinamento sobre prosperidade e um exercício muito forte que a gente tinha nesse treinamento era fazer um exercício do perdão, principalmente pai e mãe. Então, quando eu não perdoo pai e mãe, muitas vezes a minha vida fica bloqueada. Às vezes na área profissional, às vezes na área afetiva. Então, eu tenho que entender que os nossos pais, principalmente, eles nos deram o melhor, que foi a nossa vida. Aí você deve estar pensando, Irene, mas eu tive um pai que abusou de mim sexualmente, eu tive uma mãe que me abandonou, eu tive uma mãe que me rejeitou. Eu entendo o que você está passando, eu sei que é desafiador, então assim, como eu disse, não é de primeira que a gente vai perdoar isso, às vezes precisa de um trabalho interno muito profundo. Só que se a gente olhar, o nosso pai e a nossa mãe nos deram o nosso melhor presente. Se não fosse o nosso pai e a nossa mãe, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivenciando essa experiência na Terra. Então, eles deram o melhor que eles tinham. Muitas vezes você tem um pai muito agressivo, um pai alcoólatra, e eu já atendi, por exemplo, pessoas, né, clientes X, que foram espancados pelos pais até desmaiar. Numa regressão, a gente conseguiu acessar essa memória. Eu já tive situações do pai, quando a criança nasceu, falou para a mãe jogar a criança no rio. Imagina para uma criança ouvir uma situação dessa. É bem desafiador para ela perdoar esse pai. Quando ela pensa nessa situação, mas quando ela pensa, quando eu perdoo meu pai, não é a ele exatamente que eu estou libertando só, estou me libertando. Porque o perdão, quando eu entendi que o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. O perdão é justamente para o meu processo de cura, para o meu processo evolutivo.
E muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, olha, eu não perdoo meu irmão, fulano fez isso comigo e eu não perdoo de jeito nenhum. E se você olhar a vida dessa pessoa, ela tem várias questões, inclusive dores físicas. E eu falo muito isso por experiência própria. Eu já vivenciei algumas situações que eu tive muita dificuldade de perdoar. E ontem, quando eu estava me preparando para a live, na verdade eu ia fazer uma live que era um outro tema, e eu tive uma intuição muito forte de falar novamente do perdão. É um tema que eu falo bastante, e até pela minha experiência, pela minha vivência. Eu sei que não é fácil perdoar. Perdoar é a gente dizer para o nosso ego, olha, fica um pouquinho de lado. Então, perdoar eu entendo que é um ato de amor, mas é um ato de amor primeiro com você. Quando eu perdoo o outro, não quer dizer que eu estou dizendo porque ele fez é correto, eu não estou dizendo que está tudo bem para o que você fez, mas eu estou dizendo para mim, olha, hoje eu escolho me amar. Hoje eu escolho olhar para mim. Hoje eu me escolho não carregar essa pessoa nas costas. Porque muitas vezes a gente não perdoa e a gente vai carregando essa pessoa nas costas. Quantas pessoas, por exemplo, que acabam um relacionamento e 20, 30 anos depois essa pessoa está lá cheia de ressentimento, ela está cheia de mágoa. Só que se você trouxer um pouquinho de gratidão para a sua vida, você começar a olhar por um lado bom. Irene, mas tem relacionamento que não tem um lado bom. Eu acredito que tem relacionamentos que tem lado bom, sim. Porque você não escolhe, por exemplo, uma pessoa para casar que você nunca tenha vivenciado algo bom com essa pessoa. Talvez depois do casamento, com a convivência, você tenha vivido situações desafiadoras. Mas enquanto você estava namorando essa pessoa, você amava essa pessoa. De repente você vivenciou uma relação que te deu filhos. E quando você olha para esse parceiro como um pai do teu filho, se não fosse esse parceiro você não teria esse filho, e você começa a colocar gratidão, você percebe que fica muito mais fácil você perdoar. Quando você olha para uma pessoa que inconscientemente te causa algum desconforto, porque tem situações que a gente vive com pessoas que a gente não sabe por quê, mas parece que tem um ressentimento, alguma coisa ali que não é dessa vida. E eu já vivenciei isso com algumas pessoas, por exemplo, situações bem desafiadoras que muitas vezes eu me questionei. Eu falei, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivenciando esse desconforto? E a gente às vezes não sabe de onde vem. Só que quando eu escolho olhar para o outro de uma forma amorosa, entender uma das coisas recentemente que aconteceu, que trouxe muito mais clareza, né? Eu já sabia disso, mas às vezes a gente parece que está inconsciente para esse tipo de conhecimento, entender que eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser perfeito, mesmo nas minhas imperfeições. E a outra pessoa também é imagem e semelhança do Criador. Então, essa outra pessoa é um ser humano perfeito nas suas imperfeições. E todos nós estamos num caminho de aprendizado, num caminho de evolução. Ninguém escolhe machucar a outra pessoa conscientemente. Um pai não escolhe machucar um filho, ou um filho pai, e vice-versa. Ou muitas vezes a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Né? Claro que existem algumas situações que as pessoas, por exemplo, já tive atendimentos que a pessoa fala, mas não justifica meu pai ter feito isso, porque ele vivenciou uma situação dolorosa. Mas muitas vezes, por exemplo, o meu pai, ele não teve a oportunidade de uma busca do autoconhecimento. Meu pai não teve essa oportunidade de fazer uma terapia, por exemplo, de buscar ajuda para se curar. Então imagina, o meu pai e a minha mãe que vivenciaram coisas desafiadoras, tiveram 9 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos, meu pai 10, teve uma filha antes de ter se casado com a minha mãe. Então imagina tudo aquilo que eles vivenciaram, passaram por situações muito desafiadoras, e eu não estou justificando o que acontece, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas quando eu olho para o meu pai e para minha mãe, por exemplo, principalmente pai e mãe,
e eu entendo que meu pai me deu o melhor que ele tinha, a minha mãe me deu o melhor que ela tinha, mesmo que inconscientemente eu pensasse, poxa, minha mãe foi assim, foi muito dura, meu pai foi muito duro com a gente. Não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eles deram foi o melhor que eles tinham. E quando eu começo a olhar para isso de forma amorosa e fazer uma escolha, porque perdão é uma questão de fazer escolha, é uma questão de decidir. Olha, hoje eu decido me curar, hoje eu decido libertar essas pessoas, mas em primeiro lugar eu decido me amar. Porque quando eu perdoo o outro, eu escolho me amar mais. Eu escolho ter mais saúde mental, eu escolho ter prosperidade, eu escolho crescer como ser humano, né? Eu escolho desenvolver essa habilidade de ter compaixão com as outras pessoas, que eu preciso ter compaixão. Né? Então, para eu amar o outro, primeiro eu tenho que me amar. Para eu perdoar as pessoas, primeiro eu tenho que me perdoar, porque muitas vezes o nosso maior desafio, e eu vivenciei isso muito, eu era uma pessoa que eu me sentia culpada por praticamente tudo que eu fazia. Então era um desafio. Tinha muitas coisas que era consciente, mas tinha muita coisa que era inconsciente. Eu não entendia porque eu vivia aquelas situações. Eu não entendia porque eu carregava aquele sentimento de culpa muito forte dentro de mim. Então foi preciso eu fazer um trabalho profundo comigo para eu ter clareza disso. Né? E quando a gente entende que se o outro erra com você, você também erra com as outras pessoas. Então, se eu não libero o perdão para o outro, como é que eu vou esperar que o outro também me perdoe? Isso é uma pergunta que eu peço que você se faça. Quem você precisa perdoar hoje? Até quanto tempo você vai carregar essa pessoa nas costas? Quando eu não perdoo o outro, é como se eu carregasse essa pessoa energeticamente, porque eu estou conectada energeticamente com essa pessoa. Então, nós podemos fazer uma escolha. Podemos escolher carregar essa pessoa para o resto da vida com a gente, na nossa energia, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, ou nós podemos fazer uma escolha de dizer assim, olha, está desafiador perdoar essa pessoa, mas eu escolho hoje perdoar essa pessoa, eu escolho ter compaixão, eu escolho me colocar no lugar do outro, eu escolho também olhar para dentro de mim e perceber que em algum momento eu também machuquei outras pessoas, mesmo inconscientemente. Ninguém escolhe machucar o outro porque quer. Muitas vezes é inconscientemente. Quantas vezes a gente fala coisas num momento assim de raiva, por exemplo, que a gente se arrepende por muito tempo. Assim acontece com as outras pessoas também. Muitas vezes as pessoas fazem coisas com a gente que elas também se arrependem. Então não adianta eu querer ser perdoado se eu também não faço uma escolha de perdoar o outro. Porque é uma ação de dar e receber. Quando eu decido perdoar outra pessoa, eu tomo uma decisão primeiro. E quando eu me desconecto energeticamente dessa pessoa, essa pessoa começa a me olhar de forma diferente também. É uma lei de ação e reação. Então, faça uma reflexão hoje. Quem são as pessoas que você ainda está carregando nas costas que você precisa perdoar e se libertar? Lembre-se, o perdão não é para o outro, o perdão principalmente é para você. O que o outro faz é uma escolha dele. Agora, a escolha que eu faço só diz respeito a mim. Eu posso escolher carregar essa pessoa nas costas por muito tempo e falar, olha, eu não perdoo de jeito nenhum, e aí vai ser um sofrimento muito grande, porque quando a gente não perdoa, isso tem um sofrimento, ou eu escolho liberar perdão e seguir uma vida leve. Eu tenho feito vários exercícios de perdão, e aqui eu quero dar algumas sugestões, né? Existem alguns exercícios que você pode se auto-aplicar, por exemplo, o Ho'oponopono, é uma técnica poderosíssima para o perdão, porque vai limpando as suas memórias negativas. Então, o simples fato de você repetir, você pode imaginar a pessoa na sua frente, você pode falar essas coisas para ela e falar, olha, eu te perdoo, eu te liberto. Você pode escrever uma carta para essa pessoa, colocando tudo aquilo que ela te fez, que te machucou, colocando isso para fora, e pode dizer assim,
se você não quiser mandar uma mensagem para a pessoa, se não se sentir confortável, porque quando eu perdoo o outro, eu não preciso necessariamente ter contato nenhum com essa pessoa. O perdão é uma questão interna, não tem a ver com eu vou falar com essa pessoa, eu vou conviver com essa pessoa vai ter amizade comigo, ou se for num relacionamento, eu vou perdoar e tá tudo bem. Não, não é assim. O perdão, eu posso perdoar alguém e nunca mais querer me conectar com essa pessoa. Só que assim, o fato de você perdoar não quer dizer que a outra pessoa não tenha as consequências da ação dela. Por exemplo, se o outro, ele te traiu num relacionamento afetivo e você perdoou essa pessoa, muitas vezes ele tem a consequência de ter destruído o relacionamento. Corre o risco da pessoa falar assim, olha, eu te traí, eu quero vivenciar essa relação, e você fala, não, eu te perdoo, mas eu não quero mais você na minha vida. Então, o perdão não quer dizer que a outra pessoa não terá a consequência dos atos dela, ela vai ter a consequência. Por quê? Tudo aquilo que eu faço tem uma ação e reação. Então, se eu faço coisas boas, eu tenho um retorno positivo. Quando eu faço coisas negativas, eu também tenho esse retorno. Então, a pergunta que eu faço para você é: quem você precisa perdoar hoje? Então, eu sugiro que você faça uma lista de pelo menos 10 pessoas que você precisa perdoar hoje e você faça um exercício. Você pode começar a fazer o Ho'oponopono. Você pode escrever uma carta para essa pessoa. Se você se sentir confortável, você pode sim ligar para essa pessoa. Você pode mandar uma mensagem para ela e dizer tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente precisa falar. Se a pessoa não quiser te ouvir, você pode escrever uma carta. Você pode rasgar essa carta, queimar, limpar a sua mente sobre isso. E nós vamos fazer um exercício agora. Um exercício do perdão. Essas lives aqui são lives mais curtas. Então a gente vai fazer um exercício agora do perdão para te ajudar. Você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser, com várias pessoas, uma de cada vez de preferência. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos, respirar profundamente 3 vezes, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. A última vez. Agora eu quero que você coloque as 2 mãos no coração. Faça uma pergunta. Quem eu preciso perdoar hoje? Quem é a pessoa que eu estou carregando nas minhas costas hoje que eu não preciso mais? Que eu posso me libertar e libertar ela também. Agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada com 10 degraus. E eu vou contar de 10 a 1, eu quero que você imagine que você desce essa escada. E a cada degrau que você desce, você relaxa mais e mais. 10, começa a descer essa escada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora imagine uma porta na sua frente. Essa porta ela te leva a uma sala especial, a sala do perdão. Abra essa porta. Entre nela. Essa sala tem 2 poltronas bem confortáveis. Sente em uma delas. E agora eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai trazer na sua mente, na sua frente, quem é a pessoa hoje que você mais precisa perdoar. Talvez essa pessoa pode ser você mesmo. 1, 2, 3. Traz essa pessoa na sua frente. Quero agora que você olhe bem profundamente nos olhos dessa pessoa. E o que você precisa falar para ela antes de liberar o perdão? Talvez você pode até falar para ela que você ainda não está pronto para perdoar, mas que você hoje toma uma decisão diferente, você vai trabalhar isso em você.
Talvez você só precisa falar para ela o que ela te fez que te magoou tanto. Talvez ela nem sabe. Então imagine agora, falando para ela tudo que ela fez que te magoou. Agora eu quero que você imagine você colocando a mão no coração dessa pessoa, se conectando com a energia dela. E quando você coloca a mão no coração dessa pessoa, você se conecta com a criança interior dela. E você sente quanto que essa criança sofreu, quantas dores essa criança carrega. E essa criança na fase adulta, ela só deu aquilo que ela tinha dentro dela. Ela pode até ter errado, mas ela deu o melhor que ela tinha. Nesse momento você se enche de compaixão. Você percebe que você também errou em alguns momentos. Você também machucou pessoas, talvez ela ou outras pessoas. Nesse momento você faz uma escolha. Qual escolha faz sentido para você? Continuar carregando esse peso hoje ou se libertar? Lembre-se que o perdão primeiro é para você. Se fizer sentido para você, fala para ela. Hoje eu te perdoo, eu te liberto. A partir de agora você está livre, eu também estou livre. E eu agradeço o aprendizado. E eu agradeço tudo que essa situação trouxe na minha vida. Imagine essa pessoa se afastando de você agora. Você sente o seu coração mais leve. Agora eu quero que você imagine você na sua frente. Como se tivesse duas de você. Como se tivesse uma outra versão de você na sua frente. Olhe bem nos seus olhos. Talvez você mesmo é a pessoa que você mais precisa perdoar hoje. E o que você pode falar para você hoje? É o momento também de você se perdoar, se libertar das dores do passado, das culpas. Converse com você. E agora fale, eu me perdoo e me liberto. Hoje eu escolho vivenciar coisas novas. Hoje eu escolho me desconectar dessa dor, da culpa, do ressentimento, da mágoa. Imagine agora você se abraçando. E se perdoando. E você já sente uma energia diferente no teu corpo. E agradeço pela decisão que você tomou. De se libertar desse peso. Você se sente muito mais leve. Respira profundamente. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos.
Bom dia, Maria de Fátima, minha prima, seja muito bem-vinda. Se alguém quiser comentar como é que foi a experiência, fica à vontade. Lembrando que todos os dias de fevereiro eu estou aqui para uma live. Essas lives são lives um pouco menores. Todos os dias às 5h55. E eu convido você a estar aqui comigo. Todo dia um tema diferente. Essas lives também eu vou colocar no meu YouTube. E gratidão por vocês estarem aqui. Ela vai ficar gravada aqui. Depois eu vou gravar no meu YouTube. Você pode assistir depois, fazer esse exercício quantas vezes você quiser. E eu espero que esse exercício te ajude. Faça uma reflexão de tudo que você escutou aqui, do que você quer pôr em prática na tua vida. A minha querida hipnoterapeuta Gina Menal falou maravilhoso. Gratidão e até amanhã. Gina falou que adorou também. Gratidão, minha querida, por estar aqui. E amanhã estarei aqui novamente, às 5h55. Você será muito bem-vindo. Então, todos os dias de fevereiro, às 5h55 aqui. Gratidão a todos vocês.